Olá, me chamo Daura Menezes, sou fotógrafa, bailarina, pós-graduada em psicanálise e o meu trabalho como fotógrafa e bailarina me leva a muitos mundos e eu tenho uma curiosidade natural. Estudo muito, leio muito e assisto muitos filmes. E aí eu resolvi ser uma espécie de booktuber, trazer aqui algumas dicas para vocês. Porque ler tanto e assistir tantos filmes é alguma coisa que precisa ser compartilhada, especialmente porque saber um pouquinho o que as pessoas pensam sobre as obras é uma curiosidade que eu tenho e por isso eu estou compartilhando com vocês. Hoje eu vou falar da série Manual de Assassinato para Garotas. Estou lendo aqui, ó, algumas coisinhas que eu anotei porque essa série da Netflix é muito boa e nos traz muitas reflexões. Eu juro pra vocês, juro, juradinho, que eu não vou trazer spoilers. Não vou estragar se você não assistiu ainda. Mas eu vou trazer algumas nuances, algumas coisinhas que eu percebi. E se você já assistiu, eu quero que você deixe seus comentários aqui pra me dizer se eu viajei na minha análise, nas minhas observações. Se você concorda, se você reparou em alguma coisa assim. Também não vou trazer easter egg. Tem, tem easter eggs, mas eu não sou essa pessoa que fica caçando curtidinha fácil e seguidor fácil. Não. Eu venho realmente trazer algumas coisas que eu pensei enquanto eu assistia. A primeira coisa que eu achei, assim, logo no começo, que as primeiras cenas trazem uma coisa meio sobrenatural. E não é sobrenatural, tá? Então, para você que tem medo de séries que mexam com fantasmas, com seres que a gente não vê e energias e tal, não se trata disso. Você pode assistir tranquilamente, porque não se trata de nada sobrenatural. Não é uma série de terror. Pelo menos eu não considero. Eu considero um suspense, e um suspense muito inteligente, tá? A atriz principal é a Lindinha, esqueci o nome dela, não anotei, oh meu Deus, mas é a Lindinha que protagoniza, que divide o protagonismo da série Wandinha junto com a Gina Ortega. Aquela melhor amiga dela que divide o quarto, é ela. Mas eu esqueci o nome, perdão, perdão, perdão. Vou colocar aqui na legenda, tá bom? Bom, eu pergunto pra você, e acho que essa série traz um pouco disso. Você é capaz de mentir quando é necessário? Existem muitas pessoas que são mentirosas contumazes, que não sabem nem mais o que é verdade de tanta coisa que já inventou na vida. Ou então aquela pessoa que não quer sair de jeito nenhum, combina com a galera e inventa uma desculpa qualquer para não ir. Essa pessoa depois vai se trair, ela vai dizer que ficou doente, mas depois ela vai dizer que viajou e aí ela vai se embolar e as pessoas vão descobrir que é mentira. E existem as pessoas que não mentem nunca, ou que evitam muito mentir. Se você é dessas pessoas, pensa comigo. Se você precisar mentir, você é capaz? Você consegue? Então vamos lá. Agora, o que acontece quando a gente faz julgamentos tendo poucas informações à disposição? Essa série também é sobre isso. Isso me levou a pensar em alguns crimes. A série trata de um crime, né? Mas alguns crimes, na verdade. Mas me trazem um pouquinho para os crimes da vida real. O assassinato da Daniela Pérez, 32 anos atrás, por exemplo. Assim que foi descoberto que o assassino era o Guilherme de Pádua, ele começou a falar mentiras sobre a Daniela. E a Paula também. Eles inventaram que a Daniela estaria dando em cima dele, né? E o que aconteceu com a opinião pública? O que aconteceu com as revistas de fofoca? Começaram a postar fotos da Daniela agarrada com ele, eram fotos da novela que eles faziam juntos, deixando o público com essa informação errada e com esse questionamento. Será que ela era uma vadia que estava dando em cima de um homem casado? Será que ela não levou o que mereceu por dar em cima do marido dos outros? E não foi nada disso que aconteceu, a gente soube, né?
Eu era fã dela, jamais acreditaria nisso, mas olha só o risco, né, que todos nós corremos quando acreditamos em poucas informações. E mais, olha só a responsabilidade de quem passa para frente essas informações que deveriam fazer parte apenas do inquérito policial. Quando um jornalista recebe informações de um inquérito que ainda está em andamento, fica muito perigoso, porque a opinião pública fica muito dividida e isso acaba deteriorando a imagem da pessoa que foi vítima do crime, que foi o caso da Daniela. Agora, qual que é a nossa capacidade de julgamento real, né? Grandes líderes espirituais dizem que não deveríamos julgar ninguém, mas a gente faz isso o tempo todo. No nosso ambiente de trabalho, entre grupos de networking, na nossa família, até mesmo dentro de relacionamentos amorosos. Colegas de trabalho, colegas de escola, os julgamentos são recorrentes, acontecem o tempo todo. E nós não deveríamos, né? Não deveríamos julgar, principalmente porque não temos essa capacidade. E segundo, porque quem somos nós? E isso acontece o tempo todo nessa série. Muitos julgamentos, muitas pessoas questionando atitudes, falta de atitudes, questionando o comportamento de pessoas que não estão mais ali, questionando motivações de pessoas que estão desaparecidas. Então, começa-se a fuçar na vida dessas pessoas e a criar enredos imaginários. Principalmente os criminosos. Os criminosos colocam para fora tudo o que eles pensam de ruim sobre as vítimas. Eles criam enredos que fazem com que você pense: essa pessoa não prestava, por que eu vou ficar me preocupando com ela? E a gente faz isso o tempo todo. Eu anotei aqui ainda também, olha, se dissessem que um filho cometeu um crime, e isso acontece o tempo todo, nós condenamos os pais, os irmãos, a namorada, o namorado, marido, enfim, todo mundo, avós. Então, um cara rouba alguém, um pai de família na rua. Primeira coisa que a gente pergunta, era menor de idade? Era menor de idade. Cadê o pai? Cadê a mãe? Né? A gente não condena só o assassino, o ladrão. A gente condena todo mundo que tem em volta. E olha só, e imagina, e depois assistam a série para ver o quão ruim e quais as consequências terríveis de você condenar uma família inteira, uma casa inteira, um círculo inteiro de pessoas, né? Se a gente descobre, isso que me irrita mais, se a gente descobre que estava errado, então vamos lá. Se eu condenar uma determinada amiga e os amigos em torno, virar a cara, falar mal, evitar, não ajudar, enfim, depois eu descubro que ela era inocente. Gente, é muito raro que apareça um ser humano que peça desculpas e que volte a falar naturalmente, mas que se desculpe, que reconheça que errou. As pessoas normalmente não reconhecem esse tipo de erro. Estavam ligando aqui para mim, me interromperam. Mas vamos lá. As pessoas não reconhecem que erraram. Elas só voltam a falar como se nada tivesse acontecido e como se a amizade fosse a mesma de antes do crime. Desculpa, né? Vocês não tiveram nada a ver com isso. Seu filho era inocente. Vamos tomar um sorvete? Não é assim. Você precisa pedir perdão por todas as fofocas que espalhou, por todas as bobagens que falou, pelo fato de ter evitado essas pessoas, por todo o mal que você causou e pela falta de amparo que você ofereceu. Quem faz isso? Essa série também é sobre ego. Todos os personagens da série fizeram alguma coisa de ruim e se justificaram, dizendo que achavam que fizeram o certo. Isso também acontece na vida real.
Ai, desculpa, viu? Eu achava que eu estava fazendo certo e te ferrei, né? Desculpa. Ai, eu te dedurei. Achei que eu estava fazendo certo, mas no final aquele chefe que era o bandido. Me desculpa. Por mais que a pessoa esteja se desculpando e está, ela justifica o erro. E isso é uma característica, não sei dizer, tá? Não estudei isso ainda. Não sei dizer se é uma característica humana, se é uma característica brasileira, uma característica latina, até porque essa série não é brasileira. Mas o fato é que quando a gente tem o nosso ego lá em cima, é difícil reconhecer que errou. E quando não reconhecemos que somos passíveis de erro, é preciso justificar. Olha, eu errei, mas a minha motivação para esse erro foi essa, viu? Então, na verdade, eu sou um santo e eu não errei. No final das contas, eu não errei. É quase essa a conclusão que a pessoa quer que você chegue. Isso é terrível. Terrível. É aquela história que todo mundo fala. Os coaches, os palestrantes e outros estudiosos, eles falam. Se você tem muitas desculpas, você está fadado ao fracasso. E essas desculpas é isso. Desculpas são justificativas. Eu já usei muito isso e eu estou me policiando para parar. Não sou um alecrim dourado. Não estou aqui para apontar os erros dos outros e me eximir da culpa. Não. Eu já fiz, faço, mas estou buscando evoluir nesse sentido. Você erra, mas olha, eu errei por causa... Eu fui levada a errar por isso aqui. Não, gente, a gente só é levado a errar porque nossa cabeça nos levou, nosso julgamento nos levou a errar, nossa falha de posicionamento nos levou a errar, nossa impulsividade é a gente. Nossas ações são movidas por nós e não pelo outro. Vamos parar de justificar o que nós fazemos pelos erros dos outros. Nós erramos e não tem como dizer: ah, eu errei por causa de fulano. Vamos parar com isso. Fazendo uma ponte com um projeto novo meu, que eu chamo de Amazonas Modernas, é um projeto de valorização da história das mulheres. A protagonista, ela tem esse espírito de ser a certinha, de falar sempre a verdade, mas ela também tem esse espírito de Amazona moderna. Por quê? Porque ela luta por justiça e ela luta pelas mulheres. Ela defende as mulheres o tempo todo. Isso eu simplesmente amei nessa série. Amei, porque ela é jovem, ela vê às vezes o mundo caindo em volta das mulheres, mas aconteça o que acontecer, sejam quais forem as consequências, ela defende as mulheres. E isso é sensacional. Agora, quando a gente fala de ser muito certinho, fazer as coisas pelo que você acha certo, existe também essa característica que eu falei agora há pouco de o certo que você está fazendo é certo pela régua de quem? Pela sua? O seu certo pode não ser certo para o outro, pode não ser certo para ninguém, só para você. E aí a gente tem duas coisas. Primeiro, fazer uma coisa que você acha muito certo pode te levar até a cometer crimes. Muita gente já justificou e já disse que cometeu algum tipo de crime porque achava que era o certo a se fazer. Então, esse certo precisa ver qual é a régua. É a régua da moral? É a régua da justiça? É a régua da humanidade? Ou é a sua régua pessoal? Pela minha régua pessoal, eu poderia inventar leis. Mas pela régua social, eu não posso inventar leis. Eu não sou uma vereadora, nem uma deputada, né? E mesmo assim, as minhas leis passariam por votação. Se eu não sou nada disso, eu não posso criar leis e impor as minhas leis para o resto da sociedade. Graças a Deus, porque se cada um inventasse suas regras e suas leis, a sociedade seria ainda mais maluca do que já é, né? Agora, quando você não se pergunta pela régua de quem você está agindo certo,
você precisa também lembrar que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Pensa um pouquinho no quanto o seu ego está inflado. Essa série também fala disso nas entrelinhas. E aí eu faço uma pausa nesse momento. Eu tô lendo aqui nas minhas anotações, tá? Quem afirma que a série não vai agradar os fãs de Agatha Christie até acertou em partes, porque os detetives da Agatha, eles investigavam muito pelo ego. Por exemplo, Hercule Poirot, eu sou muito fã da Agatha Christie, eu li todos os livros dela. Hercule Poirot, por exemplo, ele tinha um orgulho maior do que ele. Isso não era difícil porque ele era baixinho. A Miss Marple, o Tommy e a Tuppence, eles também investigavam por diversão e se divertiam quando acertavam quem era o criminoso, quando resolviam antes da polícia os crimes. Isso acontecia sempre. Esses 4 detetives da Agatha Christie que eu falei agora, eles eram brilhantes, mas eles eram todos improváveis, né? O Hercule Poirot era um belga baixinho, bigodudo, que não tinha cara de detetive e ainda era engraçado, de tão arrogante. Miss Marple era uma senhora aposentada, pensionista, sei lá, viúva, que ficava ali no cantinho dela fazendo as fofoquinhas de bairro e acabava investigando e descobrindo tudo. E o casal Tommy e Tuppence também eram improváveis. Quem diria que eles eram detetives? Quem respeitava eles como detetives? Na série acontece a mesma coisa. Quem resolve o crime é uma adolescente CDF. Quem vai respeitar e imaginar uma adolescente, uma mulher, para começar, né? Uma menina, CDF, para investigar alguma coisa? Ninguém respeita. E eu confesso que eu adorei isso, viu? Eu amei. Falei, nossa, quem acha que vai agradar os fãs da Agatha Christie, agrada nesse sentido. Mas eu confesso que a Agatha esconderia melhor os vestígios de quem é o criminoso. Eu acertei o criminoso logo no começo, mas eu fui surpreendida por um pedaço do crime, por algumas coisinhas que eu não vou contar, tá bom? Existem muitas pistas falsas, e isso a Agatha também faz. Muitas. É muito típico dela, e eu gostei de ver isso na série, porque essas pistas falsas me fizeram pensar. E eu adoro séries que me divertem a esse ponto. Porque eu tinha certeza absoluta de quem era o criminoso, a criminosa, mas eu olhava assim, quando vinha uma pista falsa, eu olhava, será que é uma pista falsa? Ou será que eu tô errada? Sabe? É bem legal, eu gosto desse jogo. A lista de suspeitos, ela só cresce conforme a série vai acontecendo. E isso também é uma característica das obras da Agatha Christie. A série vai acontecendo, o livro vai acontecendo, no caso da Agatha, e você vai falando, caramba, essa pessoa também tinha motivos, essa outra também, e essa outra também, oh meu Deus! Isso acontece muito nos livros e nessa série não é diferente, também acontece, gostei. E talvez eu tenha lido Agatha Christie demais, porque por ler Agatha Christie demais, eu acertei no começo a motivação e tudo. Agora, gente, é muito bom. É muito bom a gente assistir alguma coisa desse jeito, mas aproveito aqui para deixar já uma dica. Leiam Agatha Christie. Leiam porque ela realmente é a dama do crime. Ela deixa o nosso cérebro mais ágil. Esse filme, esse livro... Opa, meu Deus, me empolguei. Esse vídeo não é sobre a Agatha, é sobre a série, mas ter lido tanta Agatha Christie tornou tudo mais divertido para mim. Então, antes ou depois de ler Agatha Christie, assistam essa série, tá? E eu deixo aqui, essa é a minha dica, essa é a minha contribuição para você.
Se você não sabe o que assistir no final de semana, maratona a série Manual de Assassinato para Garotas, porque é sensacional, sim, e é diversão. É diversão pura. E se você já assistiu, te convido a assistir de novo para você pensar nessas coisinhas que eu falei. Porque provavelmente você só assistiu, né? E não pensou em nada disso. Mas se você começar a fuçar, você vai acabar vendo todas essas características e mais. Se você descobrir alguma coisa que eu não falei aqui, manda para mim nos comentários. Beijão, bom fim de semana e divirta-se. Tchau, tchau.